dia, bom dia, bom dia, amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia. Acho que essa história que eu vou contar agora é o Maiores para 18, hein, gente? Acho que tem umas coisinhas meio apimentadas aqui, hein? Então, se tiver criança na sala, assista depois, ou com fone de ouvido. Mas vamos lá, nossa história de hoje tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, que é muito importante aqui pro vídeo, o seu comentário, que é muito importante aqui para as nossas Alices também, e simbora lá para nossa história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 36 anos e sou casada, tenho um filho de 16, nasci numa família classe média, meus pais sempre foram comerciantes. Minha mãe é filha de um dono de padaria e meu pai, filho do dono de um mercadinho. Ambos se conheceram através dos seus pais, que eram conhecidos um do outro. A minha mãe é filha única e na família do meu pai ela teve mais duas irmãs. Inclusive, uma das irmãs do meu pai estudou junto com a minha mãe e até hoje são muito próximas. Dani, já lá em casa minha mãe teve eu e meu irmão. Ele é mais velho, Lucas. Eu e meu irmão temos uma diferença de idade muito pequena. Sempre fomos muito próximos. Assim que minha mãe e meu pai se casaram, eles ganharam de presente do meu avô a padaria montada e até hoje minha família continua nesse ramo. Meus pais ficaram casados por 30 anos e meu pai faleceu algum tempo atrás, vítima de um câncer no intestino. Eu e meu irmão tivemos uma infância calma. Meus pais, graças a Deus, nunca tiveram nenhum tipo de vício. Ambos sempre foram em prol da família, do trabalho. E nosso principal meio de sustento era o trabalho deles, a padaria, né? Sempre estudamos em escolas boas. Não que as escolas que a gente estudava era a melhor da cidade, mas eram escolas boas. Isso nos ajudou a ter princípios e responsabilidades. Como meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, boa parte do nosso tempo ficávamos com nossa avó materna. A gente saía da escola e ia direto para casa da nossa avó. Então eles iam para casa da avó materna todos os dias, né? Ficavam lá até 8 horas da noite. Aí a mãe buscava ou o pai. Enfim, íamos então para nossa casa. Como a nossa avó fazia tudo pela gente, a gente nem sentia falta de estar com nossos pais. A minha avó materna só tinha tido minha mãe de filha, então ela fazia tudo por mim e pelo meu irmão. Não tinha um dia sequer que a gente chegava da escola que minha avó não tinha feito um lanchinho para nós. Ela sempre ia na padaria do meu avô, pegava um lanche gostoso e muitas vezes ela mesma fazia algum bolo, algum pão. Depois lanchávamos e íamos brincar na porta da casa com nossos amigos. Muitas vezes, quando meu pai e minha mãe chegavam para buscar, a gente queria sempre brincar mais um pouco. Porém, na maioria das vezes, eles não deixavam, né? Porque eles também já estavam exaustos do trabalho e doidos para ir para casa. Eu lembro muito bem disso, Dani, pois muitas vezes isso acontecia, eu estava no meio de uma brincadeira e quando meus pais chegavam eu ficava triste. Por muitas e muitas vezes eu pedia a meus pais para que eu pudesse morar com meus avós, pois meus melhores amigos moravam naquela rua. Mas claro que em momento nenhum eles cogitaram essa possibilidade. Meus pais, mesmo trabalhando muito fora, foram pessoas muito presentes na nossa vida e não tinha o porquê naquele momento a gente não ficar com eles. Bom, quando eu estava com 14 anos de idade, eu sofri a primeira grande perda, meu avô. Ele era meu segundo pai, ele teve um infarto fulminante no banheiro de casa e ele acordou cedo, como era de costume, colocou café na mesa e foi tomar um banho. Minha avó sempre tinha o costume de acordar um pouco mais tarde do que ele, só que nesse dia ela não conseguiu dormir bem, parecia que até que ela estava prevendo. Ela acabou acordando junto com meu avô. Só que ela não levantou da cama, pois como ela tinha dormido mal, ela estava com o corpo cansado. Ela viu meu avô levantando, indo da cozinha, indo para o banheiro tomar banho. Como meu avô não saía do banheiro, ela começou a achar estranha a demora. Levantou para ver o que estava acontecendo, pois a água do café já estava praticamente seca na panela que ele tinha botado para ferver. Quando ela começou a bater na porta, meu avô já não respondia. Minha avó então ficou desesperada, ligou para minha mãe para que ela pedisse para o meu pai ir até lá, para arrombar a porta e ver o que estava acontecendo. Meu pai saía cedo para a padaria, então minha mãe entrou em contato com um vizinho da minha avó, que estava em casa, e pediu para que ele fosse até lá. Como meu avô não estava respondendo aos chamados,
eles chamaram um outro vizinho e arrombaram a porta, e assim abriram, viram meu avô morto sentado no vaso. Assim que minha mãe e meu pai chegaram em casa, eles descobriram, né, que chegaram na casa do meu avô, eles descobriram que o meu avô tinha falecido. Minha mãe entrou em choque, pois ela sempre foi muito agarrada com ele. A minha mãe ficou tão transtornada com a morte do meu avô que ela teve que ser encaminhada para o hospital para ser medicada. Isso tudo aconteceu cedo, Dani. Eu e meu irmão não presenciamos a cena, mas fomos acordados pelo meu pai, que nos comunicou o falecimento do meu avô. Eu jamais vou esquecer esse dia. Eu lembro que quando meu pai falou para mim e para o meu irmão o que tinha acontecido, eu não queria aceitar. Eu falei que aquilo não poderia ser verdade, pois no dia anterior eu tinha ficado na casa deles até tarde, inclusive vendo novela na cama com os meus avós. Minha ficha só caiu quando eu vi o corpo do meu avô no caixão sendo velado no quintal da casa da minha avó. Como meu avô era uma pessoa muito querida na cidade, por ele ser comerciante há muitos anos, o velório atraiu muitas pessoas e ficou muito cheio de amigos, conhecidos, curiosos. Sem dúvida alguma, foi um dos dias mais tristes da minha vida naquela época. Dani, depois que meu avô faleceu, as idas para a casa da minha avó, depois da aula, nunca mais foram as mesmas. Primeiro porque todas as vezes que eu passava pelo quintal, vinha na minha mente aquela imagem do meu avô dentro do caixão. E segundo porque depois do falecimento do meu avô, minha avó nunca mais foi a mesma. Ela perdeu a alegria que era a marca registrada dela. Ela começou a perder a vontade de viver, vivia triste. Por um tempo ela até tentou administrar a padaria que meu avô tinha, mas pouco tempo depois ela desistiu e também passou a padaria para os meus pais. Então os pais dela começaram a administrar também a padaria, né? Bom, meu pai e minha mãe já tinham 2 padarias na cidade e eu e meu irmão começamos a trabalhar na padaria com 17 anos. Eu já administrava sozinha uma das padarias da família. Meu irmão entrou na faculdade e não tinha tempo para ficar lá o tempo integral. Já comigo foi diferente. Eu terminei o 2º grau e decidi não entrar na faculdade, pois eu queria ajudar minha família. Eu queria tomar conta dos negócios. Minha mãe fez de tudo para que eu seguisse o caminho do meu irmão e que eu também entrasse na faculdade. Mas eu sempre fui teimosa, eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Dani, nessa época eu só tinha tido um namorado, mas não durou sequer 6 meses. Eu, como sempre, fui muito focada nas coisas que eu queria fazer. Eu não tinha tempo nem paciência para ficar namorando, e com pouco tempo de namoro eu resolvi terminar com esse rapaz. Eu nem vou colocar nenhum nome dele na história, pois foi uma pessoa tão insignificante que nem vale a pena eu ficar aqui me lembrando, né? Até que quando eu estava prestes a completar 19 anos, eu conheci Alexandre. Ele era novo na minha cidade e assim que ele chegou na cidade, ele começou a visitar a padaria com bastante frequência. Logo que eu conheci ele, era apenas um representante que visitava o estabelecimento para prospectar os produtos no qual ele trabalhava. Mas como Alexandre sempre foi bastante comunicativo, em pouco tempo a gente acabou se tornando amigos, mesmo ele sendo 8 anos mais velho que eu. Criamos uma afinidade muito grande. Como ele não conhecia muita gente na cidade, eu acabei me tornando uma referência para ele. Sempre que ele tinha um tempo disponível, ele passava na padaria para a gente ficar jogando conversa fora. Até que um dia ele me chamou para ir com ele numa festa. Estava acontecendo num município vizinho. E como eu sempre fui uma pessoa reclusa, eu nem estava muito a fim de ir. Mas Alexandre me convenceu, pedi permissão aos meus pais. Lembro até hoje que meu pai ficou preocupado por conta da diferença de idade. Mas eu falei para o meu pai que eu estava indo como amiga e que não tinha nada entre eu e Alexandre. Confesso que chegando na festa, eu e Alexandre começamos a dançar juntos e com pouco tempo a gente estava na festa, que a gente estava lá, a gente acabou se beijando. Naquele beijo ali, acabei ficando balançada. O beijo dele era diferente do cara que eu tinha me relacionado antes e eu acabei ficando muito mexida. Aproveitamos muito aquela noite e depois voltamos para a minha cidade. Ele me deixou na porta de casa. Lembro até hoje que meu pai já estava me esperando na janela do quarto e por causa disso acabamos nos despedindo rápido. Quando foi no início da outra semana, Alexandre passou logo cedo na padaria com um buquê de rosas.
Disse que tinha passado o resto do final de semana pensando em mim. Eu nunca tinha recebido rosas na minha vida. Fiquei muito lisonjeada com aquilo. Depois disse que queria conversar em particular comigo e marcamos de conversar depois que a padaria fechasse. E assim que eu fechei a padaria, o último funcionário foi embora, eu entrei no carro dele, ele se declarou, dizendo que estava apaixonado e queria namorar comigo. Eu falei com ele que eu também tinha pensado muito nele, mas que eu teria que conversar com meus pais, pois eu precisava da autorização deles. Alexandre então se colocou à disposição para ele mesmo conversar com meu pai. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu me abri com a minha mãe e contei para ela que eu tinha ficado com o Alexandre na festa e que ele queria pedir minha mão em namoro. Minha mãe aconselhou a marcar um jantar lá em casa para que Alexandre oficializasse o pedido. E eu concordei com ela. Eu então conversei com meu pai sobre esse jantar e ele deu sinal verde para que eu organizasse. Marcamos então para o final de semana, pois durante a semana lá em casa a gente praticamente vivia para o trabalho. Quando enfim chegou o dia do jantar, eu estava aflita, eu nunca tinha passado por uma situação dessas. Eu estava muito apreensiva do meu pai não permitir que eu namorasse Alexandre. Só que para minha surpresa, meu pai recebeu Alexandre super bem. E assim que Alexandre oficializou o pedido, meu pai deu permissão para que a gente namorasse. Só que, claro, colocou várias objeções. Disse que o namoro não poderia atrapalhar meu trabalho e que eu não queria eu dormindo fora de casa. Começamos a namorar e logo eu perdi minha virgindade. Nessa época eu já estava louca para transar. Depois disso a gente começou a transar com bastante frequência. Então, como minha vida era corrida, eu acabei não procurando um médico e nem comecei a tomar remédio. Não era sempre que Alexandre colocava preservativo. Às vezes, na hora de colocar, Alexandre acabava perdendo a ereção e com o tempo ele já nem queria usar mais. Bom, não demorou muito para que eu engravidasse de Alexandre com 19 anos de idade. Quando eu contei para os meus pais que eu tinha engravidado, foi um verdadeiro choque lá em casa. Inicialmente, meus pais não aceitaram e o clima lá em casa ficou ruim. Meu pai parou de falar comigo por algumas semanas e por conta disso eu optei em morar na casa da minha avó. Nessa época eu fiquei muito chateada com meu pai e acabei me afastando da padaria na qual eu tomava conta. Meu pai teve que deslocar um gerente de uma das padarias para ficar à frente da qual eu ficava. Já minha mãe teve um choque inicial quando descobriu que eu estava grávida, mas em nenhum momento ela deixou de falar comigo. Pelo contrário, me deu apoio. Depois de algumas semanas que o meu pai não estava falando comigo, ele foi na casa da minha avó e disse que queria conversar comigo e com Alexandre. Eu então liguei para Alexandre e marcamos a conversa no escritório do meu pai. Quando começamos a conversar, meu pai pediu desculpas pela forma que ele tinha reagido na notícia, disse no que dependesse dele, nada iria faltar para o neto, mas ele foi sincero, disse uma coisa ainda incomodava ele, que ele não estava feliz de eu ser mãe solteira, que ele preferia que a gente casasse. Lembro bem que na hora que meu pai falou isso, eu fiquei em choque, sem reação. Só que na mesma hora Alexandre disse que se dependesse dele, ele casaria no outro dia. Então meu pai acabou jogando para mim a responsabilidade de aceitar ou não. Como meu pai tinha ficado algumas semanas sem conversar comigo, eu sequer pensei direito e falei que sim, que eu casaria. Mas relembrando isso hoje, eu vejo que eu fui muito imatura. Eu não pensei em como seria a minha vida depois daquilo. Achei que eu ia concordar com essa ideia e todos os meus problemas teriam sido resolvidos. Dani, mesmo eu gostando de Alexandre, eu ainda não estava preparada para casar. Eu gostava muito de morar com meus pais. Ela gostava da vida de ser filha. E ali ela teria que ter uma vida que ela seria a dona da casa, né? Eu sempre morei numa casa ampla, espaçosa. E de repente, imagina, eu ia ter que dividir o apartamento com uma pessoa que eu conhecia há menos de um ano. Ele tinha manias diferentes da minha e o início foi muito difícil. Tanto que eu cheguei seriamente a pensar em desistir e voltar para casa. E se meu pai não aceitasse, eu iria para casa da minha avó. Passei um período muito confusa. A Alexandre acabou percebendo e sempre me questionava se eu não gostava dele. Só que eu gostava,
mas não sei se era o suficiente para me casar com ele naquele momento. Eu tinha que ter esperado um pouco, eu creio que por isso que nosso casamento ao longo do tempo foi fracassando. Eu não tive oportunidade de viver uma vida de solteira. Alexandre até então tinha sido meu único homem. Dane a sorte que naquele momento Alexandre fazia de tudo para me agradar. E aos poucos fui me sentindo à vontade de estar casada com ele. Logo depois, meu príncipe nasceu e mais uma vez a rotina da minha vida mudou. A essa altura, meu pai já tinha passado a padaria que eu tomava conta por meu nome. Ele me deu a padaria como presente de casamento. E modéstia à parte, eu sempre troquei muito bem o negócio. Tanto que até hoje, eu mantenho um número muito fiel de clientes. Como eu estava te dizendo, com o nascimento do meu filho, a minha rotina mudou muito. Eu já não podia fazer o que eu gostava, que era trabalhar na padaria todo dia. Por causa disso, Alexandre resolveu se desligar da empresa e começou a trabalhar na padaria, exercendo a função que eu exercia. O combinado é que ele iria ficar à frente por 1 ano e depois eu voltaria. A ideia inicial era que depois que meu filho completasse 1 ano, eu iria deixar com uma babá e eles iriam ficar na casa da minha avó junto com a babá, né? E eu iria trabalhar na padaria. Mas a gente não tem como prever o futuro. Quando meu filho estava prestes a completar 1 ano, a minha avó teve um acidente vascular cerebral e acabou precisando de cuidados diários. Como sempre, fui muito agarrada com a minha avó, decidi com a minha mãe em contratar uma cuidadora. E eu ficava durante o dia na casa da minha avó junto com meu filho. Além de eu ficar o dia todo lá, nos finais de semana eu não tinha cuidadora, então eu revezava com a minha mãe. Alguém sempre estava lá na casa da minha avó, né? Com isso eu fui deixando Alexandre solto. Inicialmente ele até dormia na casa da minha avó comigo. Mas depois ele começou a alegar que ele estava cansado, que ele precisava descansar. Raramente ele dormia lá. Só que com o tempo, Dani, eu comecei a descobrir que Alexandre, ao invés de ir para casa, ele ia para a rua, para barzinhos, ficava com os amigos. E isso gerou a primeira crise no nosso casamento. Quando eu descobri que ele não estava descansando, e sim na farra, fiquei pé da vida. Depois disso, eu passei um bom tempo sem ter nenhum tipo de problema com a Alexandre, porque ela fez o auê, né? Então, Alexandre começou a viver para o trabalho, para a padaria e para a família. Um tempo depois também, minha avó faleceu e acabou aquela rotina de ficar na casa dela. Bom, quando a gente estava com mais de 6 anos de casado, eu descobri a primeira traição de Alexandre. Não foi uma traição qualquer. Foi uma traição com uma funcionária nossa. Ele tinha recém-contratado ela para a padaria. Quando ele contratou, ele me falou que tinha selecionado ela por causa da experiência em trabalhar em caixa de supermercado. Só que depois de alguns meses que ela estava trabalhando lá, ela acabou soltando sem querer que ela já conhecia Alexandre. Eu achei aquilo tudo muito estranho, só que guardei aquilo para mim. Mesmo eu tendo ficado revoltada, eu consegui me segurar. Só que com o tempo eu acabei pegando eles no flagra. E nem foi tão difícil assim. Pois a gente sempre tinha uma rotina de eu sair da padaria às 5, pegar nosso filho na escola e Alexandre ia para casa às 9. A hora que a padaria fechava, né? Nesse dia que eu dei o flagrante, uma funcionária de minha extrema confiança me ligou, dizendo que ela já estava indo embora e que Alexandre tinha ficado sozinho com a tal funcionária dentro da padaria. Peguei meu filho, coloquei no meu carro, deixei ele na casa da minha mãe, passei na porta da padaria, já estava fechada, só que o carro de Alexandre não estava na porta. Mas como eu estava com suspeita muito grande que ele estava lá dentro, eu dei uma rodada nas ruas vizinhas e vi o carro dele estacionado. Eu então deixei meu carro numa rua próxima e fui para lá. Quando abri a porta, eu não achei nenhum dos dois. Só que quando fui para o fundo da padaria, onde era a produção, eu peguei os dois escondidos embaixo de uma mesa. Nessa hora eu parti para cima de Alexandre e comecei a jogar o que eu via na frente dele. Enquanto isso, ela correu igual uma maluca e conseguiu sair da padaria. Nesse dia eu coloquei Alexandre para fora de casa. Falei que nunca mais queria ver a cara dele. Ele então foi para uma pousada na cidade. No outro dia passou na nossa casa me pedindo 1000 desculpas, mas eu já tinha arrumado a mala dele. Bom, passamos 40 dias separados.
Ele todos os dias passava na porta da padaria implorando para voltar, mas até então eu estava irredutível. Só que Dani, meu filho, sempre foi muito agarrado com ele e começou a adoecer por causa da ausência do pai. Ele começou a ter febre emocional, começou a não querer brincar com os amigos, não queria nem ir para casa da minha mãe. Principalmente porque minha mãe, nesse período que eu fiquei separada, ficou tão revoltada com o Alexandre que ela falava mal dele na frente do nosso filho. E eu acho que isso criou um bloqueio no meu filho. Depois desses dias que eu passei separada, meu filho começou a insistir para que eu deixasse o pai dele voltar para casa. E eu acabei cedendo. Só que eu deixei claro para Alexandre que a gente não ia ter mais nada. Dani, com o tempo eu fui perdoando Alexandre. Mas eu nunca tinha tirado da cabeça a minha vontade de me vingar dele. Isso eu deixava bem claro para ele, que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia dar o troco. Até porque eu já era doida para transar com algum outro cara, pois eu não tinha nenhuma experiência sexual. 4 anos atrás, mais precisamente em 2019, eu viajei com o Alexandre para um resort. Meu filho não foi. A gente fez uma espécie de lua de mel. Nessa lua de mel eu deixei claro que eu não tinha tirado da minha cabeça a ideia de transar com outro homem, que eu só iria perdoar a traição dele quando realmente eu ficasse com outra pessoa. Seria uma forma de eu me vingar. Eu não achava justo Alexandre ter se envolvido com outra mulher e eu ter que continuar sendo a fiel da história. Foi então que Alexandre me fez uma proposta muito maluca. Ele falou que ele consentia eu ficar com outro cara, mas que ele tinha que escolher a pessoa e assistir minha transa. Nesse dia, eu e Alexandre já tínhamos bebido bastante no resort e eu falei com ele que ele só poderia estar maluco. Ele disse que estava falando sério e que se fosse dessa forma ele toparia. Falei com ele que eu não sabia se eu iria me sentir à vontade ele assistindo, mas seria bom que pelo menos ele estivesse por perto, né? Ele estaria por perto caso alguma coisa ruim acontecesse. Nesse dia que ele falou isso, tivemos uma das melhores transas da nossa vida. Mesmo Alexandre já tendo alguns problemas de potência, esse dia funcionou super bem. Eu estava alucinada de tesão com a proposta que ele tinha me feito. Algumas semanas depois que voltamos de viagem, Alexandre novamente tocou no assunto e perguntou se eu estava disposta a realizar essa fantasia. Eu disse que dependendo com quem, sim. Foi então que ele falou do primo dele, Douglas, morava em outra cidade, a cidade natal de Alexandre. Eles passaram boa parte da infância e adolescência juntos. E Alexandre me propôs então a ficar com o primo dele. E, gente, quando Alexandre propôs isso dela ficar com o Douglas, Alexandre começou a contar várias coisas que eles já tinham feito juntos. Transaram com outras meninas, né, que eles já tinham ficado com, tipo, em grupo. E por isso que ele propôs aí dela ficar com o Douglas. Bom, ela falou assim que isso deixou a cabeça dela louca. Ela não tinha mais paz. Ela chegou até se masturbar no banheiro da padaria de tanto tesão que ela estava pensando nisso. Até que um dia na cama com o Alexandre eu falei que eu aceitava então. Eu queria sim testar o primo dele. E ele me confessou que já tinha até conversado com Douglas, era só marcar. 3 semanas depois viajamos para uma cidade próxima, a cidade natal de Douglas. Douglas se hospedou no mesmo hotel que a gente. À noite saímos para um restaurante, jantamos, tomamos prosecco. Eu já não aguentava mais de ansiedade e de tesão. Lembro que eles pediram uma carne na tábua e eu sequer conseguia comer de tão ansiosa que eu estava. Depois que já tinha quase tomado uma garrafa inteira de prosecco, Douglas pediu a conta e fomos para o hotel. Na hora que entramos no elevador, Alexandre chamou Douglas para ir até o nosso quarto tomar mais alguma coisa. E assim que chegamos no quarto, Alexandre falou que tinha que pegar algo que tinha esquecido no carro. E assim que ele saiu, Douglas já perguntou se podia me dar um beijo e eu disse que sim. Quando ele me beijou, já fiquei maluca com o beijo. E eu mesmo tomei a iniciativa de tirar a roupa dele. Ele começou a tirar a minha também e fomos para uma ducha.
embaixo da ducha, ele começou a me beijar. Bom, aí ela conta vários detalhes que a gente não pode contar no YouTube, já falei pra vocês, né? Mas aí já começaram ali o rally rola. Bom, aí foram os finalmente, Douglas gozou. Dani, eu achei que ele fosse demorar um tempo pra recomeçar depois que ele gozou, né? Mas não, ele já queria novamente. Ela estava acostumada com o Alexandre, que as coisas eram mais devagar. Com Douglas as coisas estavam mais rápidas, vocês entenderam, né? Então ela falou assim que os dois ficaram lá loucos, alucinados, né? E novamente transaram. Bom, depois disso, passaram-se um tempo, eles tomaram um banho e ele falou que iria pro quarto dele. E Alexandre não estava lá, tá, gente, nessa hora. Alexandre estava lá embaixo. E ele falou que ia ligar para Alexandre subir. Alexandre subiu, mas nem tocou no assunto. Parecia que nem tinha acontecido nada. Tomou um banho e foi dormir. No outro dia tomamos café no hotel, como se nada tivesse acontecido. Depois do café, saímos para dar uma volta na cidade. E à tarde, Alexandre deixou a gente no hotel e falou que tinha que resolver umas coisas. E mais uma vez eu fui para a cama com Douglas, só que dessa vez eu estava sóbria. Dani, mais uma vez esse homem me deixou maluca. Inclusive nesse dia, ela teve a primeira tentativa de fazer uma outra forma lá que ela nunca tinha feito. Bom, no outro dia pela manhã, Douglas foi embora bem cedo e a gente sequer se despediu. Só que depois desses 2 dias com Douglas, eu não conseguia mais parar de pensar nele. Sim, gente. Eu não tinha coragem de falar com o Alexandre que eu queria repetir a dose. Então eu voltei para minha rotina de papai e mamãe com o Alexandre. Vocês entenderam, né? Isso quando ele conseguia. Alexandre estava com problemas de ereção. Só que eu sempre estava pensando em Douglas. Durante as minhas transas com o Alexandre, eu ficava pensando em Douglas, tá? Porque Alexandre foi o primeiro homem dela, então ela não tinha muito, né? Ela não sabia muito como era com outro homem, só que aí ela descobriu como era. Olha o problema aí. Bom, um ano se passou e Alexandre me falou que Douglas tinha separado e essa informação mexeu comigo. Como eu não tinha o telefone do Douglas, eu não queria pedir a Alexandre. Então eu criei uma outra conta para mim no Instagram e convidei Douglas para ser meu amigo. Ele aceitou e começamos a conversar num chat escondido de Alexandre. Até que um dia Douglas veio para minha cidade escondido de Alexandre. Passou 2 dias na cidade. Nesses dias eu inventei para Alexandre que eu tinha um curso de confeitaria e passei todas as tardes com Douglas. Dani, nossas tardes eram muito loucas. Ixi. Mas a gente não ficava só transando, não. A gente passou a tarde namorando, conversando. Eu gostava da companhia dele. Bom, de lá pra cá, eu não consegui parar de pensar em Douglas. Um dia sequer. A gente se fala todos os dias, por mensagem, no Instagram, por telefone. Nossas conversas são maravilhosas. A gente criou uma amizade grande, um carinho. Uns meses atrás, Douglas se declarou para mim e disse que está perdidamente apaixonado. Propôs conversar com Alexandre e contar que a gente se apaixonou. Só que todas as vezes que Douglas fala isso, eu peço para ele esperar, pois eu tenho muito medo da reação de Alexandre. Mesmo ele sendo uma pessoa calma, eu tenho receio dele se descontrolar e espalhar para minha família a forma como eu conheci o Douglas. Acho que eu não teria estrutura psicológica nenhuma de enfrentar meu filho. Hoje ele já é um adolescente. Já pensou se Alexandre abre a boca e conta, né, os detalhes? Acho que eu sou capaz de cometer uma loucura. Só que ao mesmo tempo eu não sinto mais nada por Alexandre. A gente vive como amigos. Nem relação sexual temos mais. Já tem algum tempo que Alexandre ficou impotente de vez. Ele não faz por onde, não procura ajuda, temos excelente convênio de saúde. Ele não procura ajuda,
não se preocupa com isso. Eu gosto muito dele como amigo. Eu queria manter minha amizade com o Alexandre. Ele também é um excelente pai para o nosso filho. Tenho uma verdadeira paixão por ele. Mas eu não tenho coragem de falar para Alexandre que eu estou apaixonado por Douglas. Dani, eu já não consigo nem trabalhar direito. Até mesmo pro meu filho, eu já não sou mais a mãe que eu era antes. Muitas vezes eu não tenho sequer a paciência de ouvir as coisas que meu filho me conta. Minha cabeça fica totalmente em Douglas. Eu tô tão agoniada para resolver minha vida, mas ao mesmo tempo eu me sinto paralisada. Pois quando eu penso em me abrir para Alexandre, o fantasma da forma que eu e Douglas ficamos pela primeira vez me assusta. Sinceramente, não sei o que eu faço. Alexandre é uma pessoa muito pacata. Eu não sei do que ele é capaz. Geralmente os caras mais pacatos são os mais inconsequentes. Se eu não tivesse começado a me envolver com Douglas daquela forma, talvez eu teria coragem de me separar de Alexandre. Mas eu acho que da forma que tudo começou, eu não sei se eu teria coragem. Estou escrevendo porque eu acho você uma pessoa sensata, adoro os seus comentários, adoro os comentários das seguidoras. Quem sabe eu não me sinta segura para tomar uma decisão. Gente, é muito ruim passar por isso. Tem dias que minha cabeça parece que vai explodir de tanta indecisão. Beto, por favor, selecione a minha história para sua irmã ler. Um beijo, vou ficar aqui na expectativa. Um beijo, Alice, um beijo para você também. Deixa eu beber uma água. Gente, essas histórias de botar a terceira pessoa no casamento aqui no canal sempre dá essas confusão. É um que se apaixona pelo outro, é por aí a coisa, né? Porque eu penso o seguinte, gente, quando você... Olha, pode até acontecer o caso da terceira pessoa chegar por uma... Como é que se fala? Por uma fantasia, mas eu acho que seu casamento assim tá 100% bom, pouquíssimos e raríssimos casos, porque eu já conheci gente que realmente tem a fantasia de ter, né, outra pessoa na relação, mas muitas vezes quando a gente acaba escolhendo ter uma terceira pessoa é porque a nossa relação já não está boa. Está faltando algo, porque se você tá 100%, né, de bem lá com seu marido, você não vai querer uma terceira pessoa. Claro que, como eu digo, tem exceções, tem gente que realmente tem esse fetiche, né? Olha, amiga, gente, o que eu vou falar pra ela é o que eu falo sempre aqui. Não tem como correr assim da verdade, né? A verdade, ela sempre vem à tona. Então, talvez, né, é difícil você chegar pro cara e falar, eu tô te largando, porque, né, o cara, nossa, ele vai se sentir assim, um bosta o resto da vida, né, achar ainda que foi ele que introduziu você lá, o primo. Mas, cara... Muitas vezes na vida da gente a gente tem que encarar os fatos, né? Foi o que aconteceu. Talvez você não precise falar de cara que você está com outra pessoa, talvez você possa, de repente, se separar e depois assumir uma relação com essa pessoa, que por talvez eles serem muito ligados, pode passar o tempo que for, que vai dar, né? Não sei como o Alexandre aceitaria isso. Porque às vezes quando a pessoa é uma pessoa próxima de você, é mais difícil, né? Se talvez ele fosse uma pessoa não próxima, você se separasse, sei lá, daqui a um ano você assumisse essa relação. Eu acho que quando é uma pessoa fora do seu círculo é mais fácil. Quando é uma pessoa que está dentro do seu círculo é mais difícil, né? Só que você só tem uma opção aí. É separar, ou você separa e assume esse cara... Ou você, né, você não vai conseguir ficar mentindo essa história. Por exemplo, você já não tá feliz com o Alexandre, você já falou que sua vida já não tá boa, né?
Eu não tô falando nem pra ela largar Alexandre, gente, porque o cara ficou impotente, isso ou aquilo, não. É porque se ela não gosta mais do cara, não tem mais uma vida legal com o cara, vive como irmãos, ela quer ter a vida dela, né? Ela quer viver, não tem o porquê ela tá nesse casamento. Eu acho que eu vejo por esse princípio, sabe? Eu não vou estar com uma pessoa que eu não quero mais estar com ela. Eu não acho que sexo seja assim 100% de importância num casamento, pra falar a verdade pra vocês. Mas de repente, né, ela não tem sexo, mas ela, de repente ela tá afim do cara ainda, gosta do cara, gosta da companhia dele, gosta de estar com ele. Mas não é o caso dela, né? Ela não tem sexo, ela não gosta de estar com o cara, ela já não sente mais esse amor por ele, ela já gosta de outra pessoa, então fica difícil levar uma relação ainda mais sem sexo, sem nada, né, que ela gosta. Eu falo pra vocês, eu sou contra muitas meninas aí que começam a ter uma vida sexual cedo. Já falei aqui, né? Já contei aqui história de meninas com 12 anos começando uma vida sexual. Mas eu acho também que antes de se casar, né? Não tô falando que você tem que tá saindo, dá pra todo mundo, mas eu acho que as pessoas têm que ter experiências. A gente tem que ter um parâmetro de comparação, porque senão vai chegar uma hora na sua vida que você vai começar a aloprar. Você vai começar a querer ter outras experiências. Foi o que aconteceu com essa Alice aí. Eu nem sei, amiga, pra falar a verdade, talvez nem você saiba, se você realmente é apaixonada por esse cara ou se ele foi uma coisa nova que apareceu na sua vida. Você engravidou com 19 anos, aí você já foi mãe, aí você já casou, aí você já teve todas aquelas responsabilidades de mãe, de filho, de trabalho, o marido, né? E você engravida do primeiro cara, então, que você tem uma experiência sexual, então você acaba não tendo outras experiências, você... Sei lá, gente, eu não sei, me contem aí, vocês que só tiveram um homem na vida, como é pra vocês isso? Não foi meu caso, então eu não posso falar aqui disso, mas eu não sei, talvez vocês tenham curiosidade de saber ou não. Às vezes tem gente que fala, não, Dani, o meu marido, só tive ele, quero só ele pra sempre. Mas muitas mulheres acabam tendo essa curiosidade, né, de ter outro cara. Então eu já nem sei se a Alice realmente ela tá apaixonada por esse cara ou se realmente é algo diferente que surgiu na vida dela e meio que você tá empolgada, né? Então tem que ver isso também. Só que é aquela coisa, né, gente? A merda já tá feita, né? Porque você já transou escondida, então você já trai o seu marido com o primo dele, no caso. É igual eu falo pra vocês, tem coisas que não dá pra voltar atrás, sabe? De uma maneira ou de outra aí, a coisa já tá feita, né? Mesmo que você chegue hoje e conte pra Alexandre, já vai ter coisa errada. Você já... tudo bem que ele também já te traiu lá atrás, né? Então ele também já quebra a sua confiança ali, mas você também já quebra a confiança ali do trato lá que vocês tinham, entendeu? Bom... Não adianta eu falar e não falar nada. O que eu faria na situação dela? Eu sou uma pessoa muito prática, gente. Então é complicado eu dar minha opinião. Talvez vocês vão falar, não, casamento é pra sempre, tem que tentar, tem seu filho, tem isso, tem aquilo. Pra mim, eu vou sempre pelo lado da verdade, sabe? Eu ia chegar e ia falar a verdade, por mais que doesse pra Alexandre. Ele não ia fazer nenhuma loucura comigo, né, gente? Acho que não seria esse o caso. Acho que você conhece o marido que você tem, né? Mas eu acho que eu abriria, sabe? Talvez eu não contaria, assim, quem é o cara. Ou talvez eu nem contaria que tem um cara. Mas talvez eu sou muito cautelosa. Talvez eu me separaria primeiro. Eu iria aos poucos, né, pra não ter aquela, nossa, tô me separando de você porque eu me apaixonei pelo seu primo que você levou ele pra, né, deixou ir pra cama com ele. Então acho que no meu caso, não é que eu mentiria, mas eu omitiria. Mentir não é, omitir não é mentir, né? Então acho que eu omitiria esse pedaço aí.
eu iria sim, se não dá mais certo, se eu não quisesse mais estar com a pessoa. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu não acho justo nem comigo e nem com a pessoa que tá comigo. Então, com certeza, eu não ficaria com uma pessoa que eu não estivesse mais tendo interesse nela de alguma forma, apesar, como eu já falei pra vocês, não achar que sexo é coisa assim, 100%, né, importante no meu casamento. Mas é importante que eu goste dessa pessoa, é importante que eu queira estar com ela. E se eu não quero estar mais, eu iria ir pela parte da verdade. Eu ia falar, olha, não dá mais, né? Já deu nosso casamento. Vamos aí como amigo, você é pai, eu sou mãe. Vamos continuar tendo uma boa convivência. E depois eu ia ver o que eu ia fazer. Também nem sei se eu ia querer continuar aí com Douglas. Quem sabe? Acho que depois de solteira, eu não ia querer me agarrar no primeiro que aparecesse, não. Aí eu ia querer curtir minha vida. Eu acho que eu iria nesse lado aí, tá? Se é pra te falar o que eu faria isso. E vocês, gente, o que vocês fariam? Deixe pra ela aí nos comentários, porque ela quer ler, com certeza. Beijo pra você, Alice, boa sorte. Depois volta aqui pra contar pra gente o que você decidiu. E até o próximo. Tchau.